Olá, boa tarde. O meu nome é José Irix. Estou cursando o segundo período de Engenharia da Computação na UFRPE, Unidade Acadêmica de Belo Jardim. E estou gravando agora um vídeo sobre a resolução do chatbot para a disciplina de Programação 2. Bem, o chatbot basicamente é uma interação entre máquina e computador que a gente constrói e é como se fosse uma automatização de respostas. Eu estou aqui com o chatbot aberto e vou mostrar mais ou menos como ele funciona. Então, a primeira saída que esse chatbot dá é: olá, tudo bem? Eu sou a Nina, é o nome do nosso chatbot, e ela me pergunta como é que eu me chamo. Eu vou responder aqui, Irix. Então ela responde: Ei, Irix, prazer em te conhecer. Você quer que começará o programa? Eu vou digitar sim para S para sim, N para não. Eu vou digitar o S, eu quero começar o programa, e ele me pergunta qual é o seu tipo de música favorita. Eu vou colocar aqui jazz. Eu também gosto de jazz. Você quer ouvir uma piada? Eu vou colocar S para sim. Aí ele vai me dar essa piada aqui, porque os zagueiros são os jogadores que mais deixam saúde quando se aposentam no futebol. Saudade. Porque são os que mais fazem falta. Aí vai me perguntar de novo se eu quero outra piada. Eu vou colocar de novo. E ele vai me dar outra piada aleatória do banco de dados do programa. Eu vou sair, eu não quero outra piada. Ele vai me perguntar qual é a minha idade. Eu vou falar 19. Em que mês você nasceu? Eu vou colocar novembro. Bem, ele vai colocar, eu vejo que nasceu em 2002. Você está vivo há 19 anos e 0 meses. Tem um pequeno erro aqui. Que mais à frente, quando eu estiver mostrando a vocês como foi a implementação do projeto, vocês vão entender. E ele sai esse Ferrari. Esse Ferrari é mostrando que as possibilidades que podem ter mais perguntas. Bem, olhando o código, primeiro os arquivos, a gente tem um app, que é a classe principal, e a classe Java, app.java, e um arquivo das piadas.txt, que é daqui que ele está puxando as piadas. Tá? Mas basicamente o que esse código está fazendo? Primeiro a gente tem a classe principal, que é a classe app, que ela, dentro dessa classe a gente está chamando as bibliotecas que a gente quer utilizar, pelo import. Dentro da classe Java, a gente tem o método main, que ele vai executar uma rotina. Essa rotina ela vai estar extremamente interligada com os métodos criados para essa rotina. Como assim? A gente tem no começo dessa classe um string, só que esse string é um string de um array, ou seja, são sequências de strings, são várias strings. Nelas eu coloquei todas as perguntas que o programa pode fazer. Então, se eu quiser adicionar outra pergunta, é só adicionar mais um string dentro desse array de strings perguntas. Então, eu inicio um scanner, uma classe scanner com um novo objeto, instancio um novo objeto, new scanner, e esse scanner ele vai precisar de uma entrada do sistema, busca o sistema in. Então ele vai começar a fazer as rotinas iniciais do programa, que perguntando se vai começar ou não, fazendo as leituras. Aí, quando ele inicia, se eu disser que sim, eu quero iniciar o programa, ele vai começar a rodar a string.perguntas perguntas. Eu tinha construído uma classe um método, na verdade, que era gerar pergunta. Eu poderia pegar as perguntas em ordem aleatória, mas eu decidi deixar em ordem contínua para ficar mais simples, tá? Na implementação, string pergunta, pergunta aí, interando dentro desse for. A próxima coisa que a gente vai pegar uma resposta do leitor.nextLine. Aí o que acontece? Se essa pergunta que a gente pegou for igual à pergunta 0, que está do índice 0 lá do nosso array, ele vai pegar um system output e vai colocar esse texto junto com a interação da resposta que a gente deu. Então, ele vai fazer essa concatenação. Se a pergunta for 1, enquanto a resposta do objeto for sim, a gente vai contar piada. Aí, o método contar piada foi um método criado, tá? Por mim, que ele basicamente ele pega a classe scanner, ele cria um objeto com outro objeto dentro que é FileReader, que ele pega dentro do arquivo piadas.txt. Aí ele vai fazer uma interação randômica com um objeto random, que eu dou o nome de seletor. Esse objeto instanciado, ele vai de a quantidade de linhas que eu tenho ó, 80 linhas escritas, mais 81, mais uma, que é uma linha vazia. Então, ele vai interar dentro dessas 81 linhas, enquanto
ele vai fazer essa seleção de índice, enquanto o índice dividido por 3, o resto dessa divisão for diferente de zero. Ou seja, enquanto for múltiplo de 3. Enquanto não for múltiplo de 3, na verdade. Então, ele faz a string, piada, e dentro desse aqui eu vou fazendo a leitura do string, tá? E o scanner.closer, é claro, para fechar. Então, ele pega essa string do piada e leva ela para aqui. E a gente só intera se a gente quer ver o autopiada ou não, e vai fazendo a leitura da pergunta. Então, se for igual a uma pergunta, a pergunta 3, que é de índice 2, ele vai fazer uma rotina de leitura da data e do horário atual e vai fazer o cálculo da idade. Tá? Então a gente tem um outro método, que é um método para fazer essa validação do ano. Que basicamente eu peguei um string com os meses, tá? E fiz uma busca em índice. Essa busca em índice eu fiz uma busca linear, porque são só 12 meses, então dá para a gente fazer uma busca linear simples. Então, dessa busca linear, a gente faz algumas modificações no data.formatIn. Então, a gente consegue obter, a gente passa esse string que a gente obtém para um parseInt, e a gente consegue fazer os cálculos com ela. De uma forma bem resumida, tá? O que está sendo feito aqui. Qual foi o problema que estava dando 0 meses? Por algum motivo, quando a gente traz esse inteiro aqui, o Java não está querendo fazer direito esse cálculo, que era para subtrair o mês atual do mês anterior. Ela não está querendo fazer esse cálculo direito, mas no método interno ele utiliza desse cálculo para fazer a conta do ano e funciona. Então, não sei qual o problema que está acontecendo aqui. Se eu não quiser ler nenhuma dessas perguntas, eu tenho system out. Lembrando que ele ainda vai printar esse Ferrari aqui, porque ele é o nosso indicador. Poderia ser outra coisa, mas eu vou deixar aqui bem aleatório para ficar engraçado. E ele vai fazendo essa leitura interativa e eu posso colocar mais perguntas, mais ifs e fazer essa leitura e posso colocar mais métodos e vou incrementando. Posso fazer de forma aleatória, colocar algum parâmetro para fazer. E o leitor, eu finalizo o leitor. A última coisa que eu faço do programa é finalizar o leitor. Basicamente é isso, o chatbot é uma coisa bem simples, dava para utilizar alguma biblioteca gráfica como Java Swing, para a gente implementar, sei lá, um tecladinho para digitar com um botão. Enfim, são inúmeras as possibilidades, é um projeto simples, espero que tenham gostado e é isso.